simples, assim, direto. Vou chamar Chico Buarque. Bom, o Chico, desde que lançou o livro, antes até de lançar o livro, dizia, não, a primeira entrevista que eu vou dar a respeito do livro para falar sobre esse assunto vai ser no programa do Jô. Já me comprometia no programa do Jô e tal. E aí ainda teve o cinismo de me mandar o livro com a dedicatória dizendo assim, ao amigo Jô, com cuja barriga empurrei todas as entrevistas. Mas agora não dá mais para empurrar, né, Chico? Agora está aqui. Mas eu fui honesto, né? Foi honesto e mantive firme. manteve a palavra. Mantive a palavra. Quantos livros já vendeu? Vendeu 100 mil, 105, 110, uma coisa assim. Mais de 100 mil. E já está com contrato assinado para vários países. Quantos países? São uns 10 países. Não sei exatamente, é por aí. Porque tem países, tem, por exemplo, na Espanha está vendido para espanhol e para catalão. Não sei se são, agora não tenho certeza se são 10 países ou 10 idiomas. Bom, está vendido para a Inglaterra. Bom, depois a gente faz as contas, eu te digo. Não, quer dizer, a Inglaterra já soube, agora o Luiz estava informando que a tradução já está pronta. Fiquei sabendo agora também. E aí você pega, você vai fazer uma revisão disso. Vou dar uma olhadinha. Em inglês dá para mais ou menos... Como é que faz o título, Chico? Estorvo, como é que fica? Eu não sei. Não vi ainda a tradução, soube agora que está pronta a tradução. Não tenho ideia como é que vai ser o título. Eu sei que a editora inglesa pensou em manter o título original, Estorvo, que eu acho estranho. Já é um pouco estranho em português. Estorvo lá, não sei como é que vai ficar. Como é que veio a ideia de chamar o livro de Estorvo, Chico? Porque havia, se não me engano, o primeiro título seria Olho Mágico. É isso, não? Não, a ideia de Olho Mágico foi não tinha título, até quase o final da escrita, eu estava escrevendo ali, não tinha título. E era uma das coisas que estava me preocupando já, e preocupava também ao Luiz Schwartz, que é o editor do livro. E ele leu, assim, um primeiro tratamento, que não estava pronto ainda. Ele leu quando estava na metade, um pouco mais da metade, ele leu. Eu mostrei para ele, porque ele estava interessado em editar, eu falei, peraí, vamos ver se você gosta de tudo. A ideia é mais ou menos essa e tal. E ele leu, gostou e ficou também preocupado com a ideia, com a falta de título, né? E ele pensou em Olho Mágico. Mas eu não gostei muito de Olho Mágico. E eu também não tinha título para... O Estorvo pintou no meio numa frase. Apareceu a palavra estorvo e tal. Até eu tirei da frase depois para não parecer que se referia àquela situação. Porque exatamente aquele momento. Que eu acho que não é aquele momento, não é um momento especial, não é o personagem, o estorvo, não é muita coisa. Eu acho que é mais do que isso. Mas ela apareceu escrevendo, muita coisa apareceu escrevendo, né? O livro foi saindo assim foi um pouco escorregando, não foi muito planejado, não fiz um projeto antes de começar a escrever, pelo contrário, não houve uma organização. E o título foi isso, nasceu por acaso, de repente eu tirei a palavra e usei no título. Quando você faz música, Chico, também acontece isso? Você pensa no título depois dela estar pronta ou não? Às vezes a música fica pronta e o título não aparece, mas aí é mais fácil, porque quando não aparece, geralmente você pega a primeira frase, pega uma coisa assim, uma coisa repete no refrão e tal, dá um título para uma música... já é natural, já vai naturalmente. Tem sido. Esse livro não sei qual é que é, normalmente também não tenho o hábito de escrever livro, mas foi quase, essa história do Estorvo apareceu quase no finalzinho mesmo. Tem uma coisa fantástica no livro que eu acho que é o seguinte, é que o livro tem o tempo todo um clima de senso de humor, não é no sentido da gargalhada, mas tem sempre uma visão de humor a respeito de tudo, né? E esse humor é uma coisa absolutamente... Você é um sujeito que tem um enorme senso de humor. Isso é uma coisa que já vem espontâneo no primeiro tratamento do livro ou é uma coisa que foi trabalhada em cima? Não, isso veio junto. Nada foi muito trabalhado. Quer dizer, a linguagem é toda muito trabalhada. O livro foi muito reescrito, entende? Agora, o tom dele acho que estava desde o começo. Desde o momento que eu senti que eu estava escrevendo um livro, que não foi de cara. Quer dizer, eu comecei a escrever sem saber o que eu estava escrevendo. Até eu decidi, estou escrevendo um livro, até eu descobri que eu estava escrevendo um livro. Quando eu descobri, já tinha um pouco essa linguagem que está aí no final, que tem humor, sim.
Aliás, tem mais humor do que as pessoas, pelo que eu leio a respeito do livro, as críticas que eu li e tal, pouca gente falou desse lado do humor. Eu acho que ninguém... Pouca gente falou. E eu acho que ele está muito presente. É um humor, às vezes é um humor, às vezes, quase negro, né? Não é um humor da maior qualidade, quer dizer, um humor cáustico, um humor negro, como você diz, mas no melhor sentido da palavra, e está presente o tempo todo. E tem coisas ótimas, aquele negócio, a observação dos dedos do pé, contando dinheiro, quer dizer, a imagem é maravilhosa, coçando um no outro como se... tem tem umas gags, acho, né? Umas coisas visuais, tem um humor um pouco assim, cinematográfico, acho. Eu acho, não tenho certeza de nada. As pessoas veem coisas também no livro e eu acabo assimilando coisas que me dizem. Então. Mas o humor, não é por que você está falando, não. Eu acho que ele existe, sim, está muito presente. E você tem muita coisa, que quando você lê a respeito do que escrevem do teu livro, tem muita coisa que você acha graça porque não tem nada a ver com o que foi pensado? Acho graça, às vezes me surpreendo. Às vezes são coisas que existem que eu mesmo não me tocava. Quer dizer, eu concordo, às vezes eu discordo. Até críticas que não são negativas, são coisas que dizem coisas que eu não, peraí, não concordo com isso, mas a visão do crítico, tudo bem. Agora, às vezes, são coisas que eu digo, é mesmo, que eu vou descobrir. Exatamente pela maneira de escrever, né? De ir soltando. Né? Quer dizer, escreve com o inconsciente também. Muito, muito. Então, depois, quando alguém observa uma coisa que você não tinha observado... Diz, é mesmo, é mesmo. Outra coisa que eu acho engraçado, que eu notei no livro, e que eu não tinha notado antes, você tem uma certa fixação em sapatos, Chico? Você que tem, né? Já vi eu tenho. Eu digo, acho que o Chico também tem. O meu personagem, o narrador, tem. Não sou eu. Às vezes eu me misturo um pouco com ele. Aliás, quando eu escrevi, esse tempo todo que eu escrevi, às vezes eu me senti um pouco na pele do personagem. Eu não sei, eu nunca pensei muito em sapato. Mas o meu personagem tem a fixação em sapato brava. Outra coisa, você sendo uma pessoa super conhecida, quer dizer, o Chico Buarque, e com a cara conhecida, quer dizer, todo mundo fala em Chico Buarque, imagina a tua cara. Até que ponto isso dificulta o começo da leitura do livro? Quer dizer, um livro na primeira pessoa, o Chico começa a ler, ele começa a visualizar o Chico Buarque, e aí tem um certo momento que ele toma um susto. Isso dificulta muito, aliás, foi um dos motivos que me inibiu um pouquinho, né, nessa coisa de lançamento do livro e tal, porque as pessoas já partem de um pressuposto, que é uma coisa... Tem muito isso, acham que é autobiografia também, de cara, não sei porque acham que um artista só escreve a seu respeito, só escreve autobiografia e tal. Então me preocupava um pouquinho isso, quer dizer, de aparecer com a minha cara, né, que não é uma cara de escritor, todo mundo achando que tem a ver com as músicas, eu acho que não tem quase nada a ver com as minhas músicas e tal. Então eu procurei evitar até essa exposição minha, física e tal, para tentar fazer com que o livro andasse sozinho, né? Que ele caminhasse sozinho, que ele fosse lido, se possível, separando o livro do autor. É difícil e tal, mas... Não, é difícil no teu caso, quer dizer, quando eu li o livro, as 10 primeiras páginas eu tive que reler para abstrair a tua imagem. Eu entendo que existe. Quer dizer, aí quando eu abstraí a tua imagem, aí foi tranquilo. Mas porque no começo você começa a ler um livro na primeira pessoa, conhecendo você, você diz, não, para, que não é o Chico. Lê de novo que não é o Chico. Isso me preocupou. E as pessoas também vão ler com uma certa prevenção, até a favor ou contra, né? Porque é o livro de uma pessoa que um autor, de um compositor que as pessoas gostam ou não gostam, enfim, mas vão ler com esse parti-pris. Isso... Não, porque a pessoa já sai rotulada? Não, ele é o Chico, adoro ele, mas ele é compositor. Existe muita dificuldade em se aceitar um sujeito que faça mais de uma coisa, né? Tem que ser notebook, tem que ser... Tem isso muito. E eu entendo isso, né? Eu entendo que as pessoas desconfiem que o cara está 20, 25 anos na estrada fazendo música e tal, vai se meter a escrever um livro, você diz, bom, existe uma certa reserva que eu acho natural. Aconteceu isso com Roda Viva, a primeira peça de teatro? Aconteceu, mas aconteceu um pouco. Mas tratava do tema do artista, tinha aí sim, tinha mais a possibilidade de se identificar o personagem comigo, quer dizer, o personagem do Roda Viva era um cantor, um cantor de televisão e tal. Agora, as peças de teatro também, elas fogem um pouquinho disso, porque geralmente são musicais. São musicais. Geralmente não todas são musicais. Então era uma extensão do meu trabalho com a música, né?
as peças musicais. Isso não, aí o livro não, é pelo contrário. Durante esse tempo todo eu não mexi com música, é um trabalho que não tem nada, é outra linguagem. Né? Como é que você vê a diferença do lançamento desse livro, quer dizer, quando surgiu aqui, o romance Estorvo e o Fazenda Modelo? Bom, o Fazenda Modelo já era diferente porque foi escrito numa época muito especial, né, na ditadura mesmo militar. O livro tinha um quê de alegoria, tinha muita fábula, coisa né? tinha muita paródia, tinha. Então a leitura política era evidente, né? Então o sujeito lia, quer dizer, o valor literário ficava no segundo plano. Era uma maneira de se expressar assim, no momento em que havia uma repressão. Eu escrevi o Fazenda Modelo num ano que eu não pude compor. Exato. Na verdade, foi um ano que eu lancei um disco com músicas só de outros compositores e tal. Não dava, havia uma censura muito rigorosa e tal. Então, eu escrevi aquele livro, é quase um desabafo. Tal. É uma saída que eu tive, foi uma saída que eu encontrei naquele momento, mas não tinha essa intenção ou até pretensão literária, quer dizer, que é o caso do Estorvo. O Estorvo eu escrevi porque eu quis escrever, eu estava querendo escrever um livro há algum tempo, sem saber, talvez, eu já estava alimentando esse livro há bastante tempo. A gente vai dar um tempinho aqui, vou chamar o reloginho do Vini, a gente vai continuar esse papo aqui, chama só o reloginho, vamos falar um pouquinho do Chico como compositor, como cantor, e vamos voltar ao livro também no final. Vini, solta o reloginho aí, vai. Estou aqui conversando com o Chico Buarque, mais de 100 mil exemplares aqui do Estorvo. Aliás, eu pedi para o Luiz Marques trazer um livro aqui para a gente mostrar no programa. Ele trouxe alguns, acho que ele está pensando em fazer uma liquidação do livro já. Hein, Chico? Essa 3 aqui. O Bira quer um? Tá, Bira. Tá bem, eu vou ver só o preço de capa, eu faço 10%. Tá? Ô Chico, o negócio de cantar para você, continua, hoje em dia é uma agonia, negócio de show? Eu me lembro que uma vez a gente estava conversando no Antônio e falando de turnê, você dizia, meu Deus, agora tem turnê, eu tenho que me preocupar, porque... E eu dizia, mas por quê? Porque o ator, quer dizer, mesmo ele rouco, ele vai e fala, não está muito bem, mas fala e tudo bem. Agora, o cantor, realmente isso fica presente na cabeça dele, quer dizer... Eu acho que esse dia no Antônio foi mesmo que você chegou com essa figura montada numa motocicleta desse tamanho, cor-de-rosa. E eu perguntei se você não tinha muito problema ser reconhecido assim na rua. Você disse que não. Não tem medo de ser reconhecido? Não tenho. Eu entrei nessa coisa de cantar um pouco por acidente, né? Eu era um compositor que fazia música. Até no Festival da Banda, eu lembro que a Nara ia cantar a música. E o Manuel Carlos deu um jeito de eu cantar também, só com violão e tal. E entrou essa história. Aí fiquei sendo aquele compositor que cantava. Que também era um pouco a estética daquele tempo, um pouco da bossa nova, né? Do banquinho do violão, que você cantava um pouco fingindo que não estava cantando, né? Não era o artista. Depois, mais tarde, eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade com isso. Depois, por exemplo, quando veio tropicalismo e tal, eu falei, já não encaro essa barra da fantasia do artista mesmo de palco. Porque quando eu estou no palco, sou eu, né, o compositor, a minha pessoa que está no palco. Que pode estar nervosa, pode errar letra, que pode, enfim, pode estar rouco. E o artista parece que ele tem uma máscara e tal, ele não se expõe tanto. E eu fico muito exposto. Então, eu tenho um show hoje à noite, por exemplo, se eu tiver um show, eu fico o dia inteiro um pouco em função disso. Pô, hoje à noite vou estar exposto, vou estar super exposto. Eu não tenho muito prazer aí. Eu lembro quando eu fazia o show com a Bethânia, no Canecão, durante meses, não? A Bethânia ficava nervosa também. Acho que quando ela entrava, ela se transformava. Eu morri de inveja daquilo, porque ela era outra pessoa. Eu vi ela 5 minutos antes, estava talvez mais tensa que eu, mas ela entrava no palco, eu era outra pessoa. E eu era aquele mesmo que estava... Quer dizer, você quando entrava não dava um clique? Não dava nenhum clique. Isso acontecia. Então, às vezes, também quando você ficava à vontade, não é que você ficasse sempre nervoso, depois você começava a ficar à vontade. Mas também não ajudava você a ficar à vontade, porque aí que você esquecia a letra. Então, você ficava tão à vontade, começava a pensar em outras coisas. Tá? No meio da música, você está pensando em outras coisas, aí não dava certo. Desliga lá. Acontecia isso. Né? Não sei se se lembra num show da Record,
que tinha o senhor Agnello pediu para um rapaz que era contra-rega lá para jogar umas rosas, umas pétalas de rosas em cima do Aguinaldo Raiol. No final do show e você entrou, ele te adorava, não resistiu, começou a jogar pétalas lá de cima. Chico, é o Chico! E o pai do Aguinaldo dizia, não é ele, não é ele, para! Que maravilha! E outra coisa, Chico, o negócio de... agora, quer dizer, que você tem todo um caminho agora, um lado, já uma predisposição maior para sentar no teu computador e pensar em livro, em vez de pensar em música. Mesmo assim, começa a pintar música nova. Não, mas eu só quero, eu não quero ficar por aí, eu quero voltar para a música. Quer dizer, esse trabalho com livro... Não, mas essas duas coisas não podem caminhar ao mesmo tempo, não? Infelizmente não. Eu pensei que pudesse, mas quer dizer, não consegui. Durante esse tempo todo, eu fiquei 2 anos sem pegar no violão. Estou pegando agora de novo, o trânsito de volta está sendo difícil, entende? Não sei porquê. Eu achei que, como eu estava trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver com música, que é outra linguagem, eu podia paralelamente fazer música. Ou que eu achei também que quando eu terminasse, fechasse o livro, tá, entregasse, no dia seguinte pegava o violão, então, mas não. Acho que é a vingança da música, né? O violão está lá arredio. Acho que estava com mofo o violão? Estava com mofo, é. E você perde um pouco o pique. Você perde um pouco o pique de tudo, né? Tem que estar praticando. Eu estou humildemente voltando, pegando o violão. E depois tem isso, né? A gente não faz mais a música que fazia no começo. 25 anos atrás você também tocava violão o dia inteiro e tal. A literatura talvez seja um caminho assim para preencher esse espaço. Você grava o seu primeiro disco, você quer colocar todas as músicas, não cabem todas. O seu segundo disco também é o rescaldo do primeiro. Daí o terceiro disco você tem música e você vai fazendo. Depois vai começando as cassetes. Não faz mais um disco todo ano. Antigamente fazia um disco todo ano, ainda dava música para os outros, sobrava, dava música para os outros, fazia música para cinema, para teatro e tal. Depois você começa a fazer menos. Parece que os caminhos vão se fechando. O que eu não acho que seja ruim, nem acho que a qualidade sofra com isso. Pelo contrário, você começa a ficar mais rigoroso, você começa a ficar mais exigente. Quer dizer, eu gosto mais das minhas músicas mais recentes do que daquelas que talvez fizessem mais sucesso. E acho que até ao contrário do que se pensa, acho que a música popular brasileira que se faz hoje, mesmo estando menos presente, mesmo sendo menos caudalosa como quantidade, assim, eu acho que ela é de melhor qualidade do que há 20 anos atrás. Acho não, eu tenho certeza. É bom, porque há 20 anos atrás, há 20 anos tinha a vantagem, vamos dizer assim, se ela fosse uma música que estivesse denunciando alguma coisa ou tivesse alguma conotação política, automaticamente a gente já achava ótimo. Né? Mas não é só por isso, Jô. Eu acho que naquele tempo, quer dizer, hoje em dia a indústria do disco é muito mais presente no resultado final do que naquele tempo. Fala muito dos festivais, tal. Os festivais de música, eles captaram um momento que existia, né? Que existia, quer dizer, a música se fazia, um pouco a música de saída das universidades, mas também a música do morro, etc. E tal, como os espetáculos de teatro também pegaram o João do Vale, o Zequete e tal. Tinha isso tudo, né? Música, a chamada música universitária, a música de protesto do morro, a música nordestina e tal. E a televisão captou isso e botou no ar, né? E hoje em dia já é o contrário, você sabe como é que é, né? Quer dizer, a indústria do disco está muito mais presente, né? E quando vai para a televisão já é uma coisa pronta. É mais difícil hoje do que naquele tempo. Isso não atribuiria a censura ou isso aqui. Isso é uma outra coisa. Existia também Não, mas eu digo o seguinte, a gente já tinha uma boa vontade maior quando a intenção da música era boa. Mesmo que a música não fosse sensacional, mas se a intenção era correta... Por aí pode ser. Pode ser que músicas que resultam de uma indignação, de um momento, ou coisa assim, com o passar do tempo, você vê que elas envelhecem, elas ficam datadas. E assim mesmo, acho que valeu a pena fazer uma música que serviu para alguma coisa. Afinal, a música era um veículo de ideias, num tempo em que essas ideias estavam bastante obstruídas. Então, quer dizer, essa história da arte e da vida, não sei o que é mais importante. Em determinado momento, aquilo era importante e eu fiz músicas, inclusive, até com sentido de uma denúncia imediata, coisa assim, e não me arrependo disso, não. Agora, não é só por isso. Acho que com o tempo também, eu não sei se os compositores, acho que tem a impressão que todos vão... A música popular também, ou não? Não, a música popular talvez seja...
todo mundo que olha assim em volta, depois de um certo tempo, né, com 60, 70 anos, ela não está mais produzindo igual aos 20. Enquanto que eu não sei bem qual é o que está por trás. Um pintor vai pintando até o fim, né? O Picasso e outros tantos, né? E Chagall, e foram até o fim pintando muito. E a música popular tem um pouco isso que eu já andei me preocupando, mas não consegui ainda. Mas também você está longe dos 60 ainda, né? Até chegar lá. Pois é, mas está o caminho, né? Não tem um negócio a ver, Chico, de não conseguir pensar a música e pensar o livro no mesmo momento? Não tem a ver que são talvez duas áreas do cérebro inteiramente diferentes que você ocupa ou não? Duas formas de elaborar o pensamento diferentes? É provável. É provável, porque a mesma parte literária de uma canção, ela não é uma... Eu não considero ela literariamente independente, né? Tanto que eu tive livros publicados com letras de música, eu fiz questão de juntar as partituras, né? Mesmo que as pessoas podem ler aquela letra e tal, mas para mim é a mesma coisa que eu ouvir a música sem a letra, mas as coisas foram feitas para andar juntas, né? A letra está ali, para mim não é uma poesia, não é uma peça literária, ela está junto com... É uma outra categoria. É uma letra, enfim, uma letra de música. É uma letra que só funciona com aquela música, foi feita para aquela música. Eu nunca escrevi uma letra sem música, nunca, né? Aliás, você compondo, você faz a música junto com a letra? Ou você faz a música e coloca... Ou faço junto, ou às vezes a música anda na frente e eu vou depois encaixar a letra na música. Nunca escrevi uma letra musical. Nunca, no meu caso, não. Você continua dando nome para tudo, Chico? Geladeira? Não. Computador tem nome, não? Aliás, nem meus personagens têm nome no livro. É verdade. Não, mas as coisas tinham nome, não tinham? Assim. As coisas tinham nome. E o futebol, Chico? Futebol eu continuo jogando. E o nosso Fluminense? Nosso Fluminense, não tenho ido ao campo, não tenho assistido o jogo, não. Eu tenho mais jogado do que assistido. E continua jogando? Continuo firmíssimo. Profissionalmente? Profissionalmente. Quantas 90 vezes minutos. Sábado é campeonato oficial, federação, juiz e tudo. E durante a semana tem treino, né? Tem pelado e tal. E o futebol deles lá? Fluminense, Flamengo, São Paulo, pouco, Palmeiras? né? Tenho visto pouco, não tenho gostado do que eu tenho visto. Assisto mais até o campeonato italiano, de vez em quando. E o inglês também agora? O inglês já não faz muito meu gênero, né? Mas o futebol profissional fora, o que eu jogo, não tem me atraído muito. Não. Tirando o seu, que é o mais profissional de todos. Você viaja agora, Chico, com o lançamento de livro? Você... Agora eu vou para Portugal, para o lançamento do livro. Portugal que já está pronta a tradução, né? Tradução portuguesa. Não, porque pensaram em traduzir, né? Porque tem que ter, né? Na primeira prova que veio havia algumas palavras traduzidas para o português de Portugal, né? Como terno, está lá, fato. Bunda, está rabo, as coisas assim. Meia. Tem meia, não lembro se tem sapato, não lembro se tem meia. Sapato eu sei que tem. Enfim, peugas, né? Eu vi, o combinado não era isso. O combinado era como é que se diz? A adaptação ortográfica, quer dizer, seria a correção, quer dizer, transposição para o português de Portugal daquelas diferenças ortográficas. Os seis, os três, os actos, óptimos e tal. Então está pronta. Então eu vou lançar ainda esse ano. Mas bunda agora, vai como bunda em vez de como rabo? Vai como bunda. E os outros países, bom, a tradução estão encaminhando as traduções e tal, eu devo lançar ao longo do ano que vem. Estou conversando aqui com compositor, escritor, autor teatral, cantor, por força da obrigação, Francisco Buarque de Holanda, Chico Buarque. Chico, muitíssimo obrigado. Quer um? Não, você já tem, né? Obrigadíssimo pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.